Tudo bem? Vamos começar então a nossa próxima aula. Agora a gente vai entrar nas revoluções que aconteceram no Brasil a partir de 1930. Primeira revolução no Brasil, podemos considerar assim que faz mais parte da história. Tá? Para a gente compreender o mundo de hoje, o Brasil de hoje, as políticas de hoje, nós precisamos ter conhecimento dessas revoluções, tá? Então a gente vai falar sobre 1930, a ditadura militar, os caras pintadas e mais alguma outra coisa que eu puder acrescentar nesse trabalho, nesse curso. Tá? Então vamos lá. A Revolução de 1930, ela foi um golpe de Estado que depôs o presidente Washington Luiz no dia 24 de outubro de 1930. Esse movimento ele foi articulado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, sobre a alegação de fraude eleitoral. Também contribuíram a favor do movimento o desgosto popular em função da crise econômica de 1929 e o assassinato do político paraibano João Pessoa. Em 1930, a política no Brasil ela era conduzida pelas oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, por meio de eleições fraudulentas e que mantinham o país sobre um regime econômico. Esse regime econômico era o agroexportador. Esse sistema político ele ficou conhecido como a política do café com leite, né? Que as elites paulistanas e mineira, elas alternavam a presidência da República, elegendo candidatos que defendiam seus interesses. Então, a política do café com leite. São Paulo produzia café e Minas produzia leite. Por isso, era essa alternância e se dava esse nome. Então, os candidatos, né, elegiam candidatos que defendiam os seus interesses. Aí era a vez dos mineiros governarem, mas o Washington Luiz indicou Júlio Prestes, que era paulista, quebrando assim aquele revezamento que deveria ser feito. Essa quebra de acordo fez com que os mineiros rompessem com os paulistas. Então, insatisfeito com a situação e desejando responder à altura, os mineiros procuraram apoio, aliando paraibanos e gaúchos. Né? A União de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, ela deu origem à Aliança Liberal em 1929. O candidato que os mineiros tinham à presidência era Antônio Carlos, mas o acordo entre a Paraíba e o Rio Grande do Sul deu a eles o direito de escolher os seus representantes. Né? O Rio Grande do Sul, então, apresentou Getúlio Vargas e a Paraíba o João Pessoa como vice-presidente. Aí já estava formada, né, os lados que disputariam as eleições em 1930. O modelo funcionou até demais, até os demais estados crescerem em importância e reivindicarem mais espaço no cenário político brasileiro. Né? Os outros estados, percebendo que já tinha a Paraíba, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, eles começaram a se movimentar também e requerer participar mais dessa política, né? Por outro lado, a crise de 1929, né, também conhecida como a Grande Depressão, ela foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 20. Essa depressão, essa Grande Depressão, ela acontece principalmente nos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Ele é um dos países que saem vitoriosos dessa guerra e o que menos tem prejuízo. Então, ele acaba financiando, liberando dinheiro, fundados muitos bancos e as pessoas começam a ter um grande consumo, né? E adquirir dívidas, e aí acontece uma decadência lá e gera essa grande depressão.
e ela também atinge o Brasil. Tá? Essa Grande Depressão ela marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento e teve como causas a superprodução e a especulação financeira. Então, eles produziam demais e não tinham para quem vender. Né? E isso atingiu a economia brasileira, provocando desemprego e dificuldades financeiras. O fato do Brasil ser um país de monocultura cafeeira fez com que a crise fosse aprofundada. Monocultura porque era praticamente só o café que o país produzia, né? E essas exportações elas caíram muito e eles não tinham mais para quem vendesse café, e aí a crise contribuiu para a insatisfação popular do governo Washington Luiz. Igualmente havia o descontentamento de oficiais de baixa patente do exército. Eles desejavam derrubar as oligarquias e instaurar uma nova ordem no Brasil. Então a gente deve lembrar que esses tenentes eles já haviam mostrado seu desagrado com a situação política brasileira através de outros episódios. Né? Vamos ver alguns dos episódios aqui. Então a revolta do Forte de Copacabana, tá? Ou a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Ele foi um movimento político-militar considerado a primeira revolta do movimento tenentista. Então, os tenentistas, eles possuíam ideais positivistas e estavam ligados às forças armadas e lutavam por uma política democrática de forma que se posicionavam contra o governo e o sistema oligárquico vigente, tá? Que era o poder concentrado na mão das elites agrárias tradicionais. É lá aquela política do café com leite. O nome da revolta dos 18 do Forte de Copacabana está associado ao número de pessoas envolvidas no confronto, os quais resistiram até o fim. Tá? Então, quem eram esses 18? Porque na verdade eram só 18. 17 militares e um civil. Tá? A Revolução Paulista de 1924, ela representou o maior conflito armado de São Paulo, com a duração de 23 dias, e liderada pelo general Isidoro Dias Lopes, durante o governo do presidente Arthur Bernardes. Então, isso é uma outra revolta, né, que envolvia também os militares lá que estavam insatisfeitos com o governo, né? Então, vamos às eleições presidenciais de 1930. No início de 1929, Washington Luiz ele nomeou o presidente de São Paulo, que seria o Júlio Prestes, como seu sucessor, que era o tratado deles, né? Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo e assim sucessivamente. Só que dessa vez era a vez dos mineiros, mas Washington Luiz quis colocar Júlio Prestes, que era paulista. Essa medida foi apoiada pelo presidente de 17 províncias. Tá? A indicação de Júlio Prestes, ela rompia com a alternância de poderes entre Minas e São Paulo. Por isso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba não deram suporte a Prestes. Estas províncias elas se aliaram aos políticos de oposição e criaram a Aliança Liberal. Desta maneira, os candidatos dessa agrupação foram o presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e para vice o presidente da Paraíba, João Pessoa. Tá? Como tudo parecia indicar a vitória de Júlio Prestes, e assim aconteceu, nas eleições realizadas em março de 1930, ele acabou sendo, o Júlio Prestes, ele acabou sendo eleito com a maioria dos votos. Ele fez 1.091.000 votos. E Getúlio Vargas só fez 742.000 votos, tá? Então, diante do resultado, a Aliança Liberal, ela alegou fraude e rejeitou a validação da eleição. A primeira
Reação de Getúlio foi aceitar a derrota nas urnas, considerando quixotesca a continuação da luta. A ala radical, porém, não se conformou e intensificou a conspiração. Por iniciativa de Oswaldo Aranha, os revoltosos encomendaram armas e as armas da Tchecoslováquia no valor de 16 mil contos de réis. Desse valor, o Rio Grande do Sul participaria com metade, Minas Gerais arcaria com 6 mil e Paraíba 2 mil. Mas um trágico acontecimento tornaria irreversível a opção pelas armas. Em 26 de julho de 1930, João Pessoa, então candidato a vice-presidente, né? Ele foi assassinado no Recife. O assassinato de João Pessoa. Pouco tempo depois, em julho de 1930, João Pessoa foi assassinado pelo advogado João Dantas. Acredita-se que o crime tenha ocorrido por razões pessoais e ligadas à política paraibana, mas a morte do candidato a vice-presidente transformou-se numa questão nacional. A indignação toma conta do país. Mesmo sem apoio, o presidente Washington Luiz não pretendia renunciar ao poder. Então, assim, em 3 de outubro, os militares liderados por Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, e Juarez Távora, no norte, convergem para o Rio de Janeiro. Ao chegarem na capital, forma-se uma junta governativa, pelos 3 ministros militares, Tasso Fragoso, Mena Barreto e Isaías de Noronha. Diante dos militares, Washington Luiz declara que só sairia do cargo preso ou morto. Imediatamente, a junta governativa o prende e o leva ao forte de Copacabana, onde permaneceria até novembro e dali partiria para o exílio na Europa. Com isso, Getúlio Vargas tornou-se chefe do governo provisório com amplos poderes e revogando a Constituição de 1891 e governando por decretos. Da mesma forma, nomeou seus aliados para interventores, seriam os governadores das províncias brasileiras. Como não existia eleição direta, Getúlio Vargas determinava: eu quero o meu compadre dominando São Paulo, tomando conta de São Paulo. O irmão do meu amigo vai ser governador no Mato Grosso. Era esse o sistema, de interventores que eram escolhidos pelo presidente, pelo Getúlio Vargas. O governo provisório de Vargas. Os aliados de Getúlio Vargas esperavam que o novo presidente convocasse eleições gerais para formar uma Assembleia Constituinte, mas o assunto era sempre adiado. Cansados de esperar por várias vozes começarem a criticar o governo provisório, como o Partido Comunista, a Aliança Nacional Libertadora e os paulistas. Em São Paulo, cresceu o movimento pedindo eleições presidenciais e uma Constituição. Diante da negativa do governo central e do aumento da repressão policial, o Estado de São Paulo declara guerra ao governo no episódio que será conhecido como a Revolução de 1932. Então, ela começa lá em 1930, vai se destrinchando até chegar a 1932 e ser declarada uma revolução. Aqui nós temos revolução ou golpe. A Revolução de 1930, ela foi chamada desta maneira pelos próprios membros da Revolução. No entanto, ela trata-se de um golpe de Estado e não de uma revolução. Uma revolução possui amplo apoio popular, propõe e causa drásticas mudanças quando instalada no poder.
Já o golpe de Estado é a retirada do poder por meio da violência de um político constitucionalmente eleito ou consagrado para aquele cargo. Os acontecimentos de 30 foram uma luta pelo poder entre as elites, com a margem da vitória a qualquer uma delas, e pouco mudariam a estrutura social brasileira em profundidade. Conclusão da Revolução. Com a Revolução de 1930, muitas mudanças se operaram no Brasil, desde mudanças sociais como a modificação do sistema eleitoral e a inclusão das mulheres enquanto votantes, até no âmbito da organização educacional. No mesmo ano, em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, que ela devia cuidar especificadamente desses assuntos. Já em 1931, houve a Reforma Francisco Campos, responsável pela divisão entre ensino secundário e ensino superior. Outro marco importante é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, feita por professores relevantes na época. Então, como podemos observar, a cada revolução a gente obtém uma nova conquista, né? Ou pelo menos um novo aprendizado ou um novo entendimento sobre determinado assunto que aconteceu e porque hoje ele se desenha de uma determinada forma ou porque acontecem as coisas hoje, principalmente no mundo da política, que ela vem perpassando, né, por todos esses anos. Então, o que a gente pode tirar de lição dessa Revolução de 1930 é isso, que ela mudou o sistema eleitoral, deu direito ao voto feminino, né, criou-se o Ministério da Educação e criaram também o Ministério da Saúde Pública, que é uma coisa muito interessante, que não funciona 100% no país, mas é que ela tem um fundamento, né, uma importância muito grande para a gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha entendido alguma coisa, né? Se ficar curioso, eu vou deixar no link, eu deixo um link sempre na descrição do vídeo, que é um documentário ou um filme relacionado a essa revolução, que é para você, de repente, clarear um pouco mais, né? Entender mais alguma coisa. Espero até uma próxima aula.